Graça e paz, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para louvar o nome do Senhor, glorificar a sua pessoa e também meditar um pouco na sua palavra. Amém? Hoje o texto que nós vamos falar está no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Olha que coisa linda esse texto, falando sobre a fé. Então temos aí o grande lema do cristão, a fé. Queridos, a fé realmente é uma coisa impossível de não se pensar, não se meditar nela, porque ela é um enigma. A prova já está dizendo, é fé. Você não precisa ver, basta você ter fé. A fé, amados, como já disse aqui o próprio livro, o próprio texto diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. É muito interessante quando você adquire uma fé onde você pode ter a certeza daquilo que você quer, daquilo que você vai angariar, daquilo que você vai adquirir com Deus. A fé, ela tem essa característica, né? E aqui diz que, no versículo 2, diz que porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E aqui nesse capítulo nós entendemos e chamamos, acredito que na sua maioria, os pregadores chamam esse texto de a galeria da fé, os heróis da fé. Irmão, a fé é muito complicada, muito difícil de se exercer. Porque nós, mesmo e muitas vezes, nos tornamos o cristão pela fé. Nós dizemos que temos fé, nós profetizamos a fé, nós falamos da fé. E mesmo assim, a fé ainda tem sido mistério para muita gente. A fé ainda tem sido algo difícil de conduzi-la de forma perfeita, né? Como disse aqueles moços lá do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles disseram ao rei que o rei ia colocar aqueles 3 homens na fornalha, e o rei os desafiou e disse assim, olha, o teu Deus vai te livrar. E eles balançaram o dedo na cara do rei e disse-lhes o seguinte, olha, rei, fica sabendo de uma coisa, ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não nos cedemos a ti, não vamos nos dobrar diante da estátua que você vai construir. Amados, fé é exatamente esse mistério aí intrínseco na pessoa daqueles 3 homens, que pode também ser na sua, e você realmente dá um testemunho. Por isso que ele diz aqui, no verso 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E veja que eu contei aqui a história dos antigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? 3 homens antigos lá, que foram cativos pela Babilônia, né? O rei de Babilônia.
Nabucodonosor. Ah, queridos, mas aqui a fé, ela também é demonstrada, né, a natureza do único tipo de fé que você precisa ter. É a fé em Deus. Você não pode colocar a sua fé em qualquer coisa. O texto de Hebreus, capítulo 12, ele diz assim, que nós devemos olhar para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Por isso que essa fé, ela não pode ser direcionada para algo que não pertence a Deus. Ela não pode ser, como é que se diz? Desviada para algo que afronta Deus. Por exemplo, os ídolos. Né? Irmãos, é muito interessante nós pensarmos na questão da fé. E diz que é verdadeiramente o fundamento das coisas que se esperam. Você busca em Deus, espera em Deus pela fé. Então tenha fé para que Deus possa te abençoar. Tenha fé para que você possa receber dele os galardões. Veja o que diz o texto aqui do mesmo capítulo, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que buscam a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então está aí, queridos, o que diz a fé. Um resumo da fé é você buscar essa fé para agradar a Deus. A tua salvação é por meio da fé. Ele diz lá no texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E ainda continua, diz, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, queridos e minha querida, você que está ouvindo essa pequena mensagem, você deve se empenhar em ter fé. É uma fé que obedece, uma fé que busca a Deus, é a fé que recebe de Deus os galardões, é a fé que vê o invisível. Diz que quando Abraão saiu para uma terra longínqua, ele disse que ele obedeceu e ainda diz mais, ele foi para uma terra vendo como o invisível, mas obedeceu. E por isso que foi considerado, foi chamado o pai da fé. O versículo 27 do mesmo livro, do capítulo, que é o capítulo 11 de Hebreus, diz assim, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Você já imaginou? Pela fé, Abraão estava vendo aquilo que ele não conseguia ver, mas pela fé, ele já estava vendo. Então, meu querido, minha querida, busque de Jesus essa fé que vê o invisível. Então ele necessita, ou aliás, ele quer que você tenha essa visão de fé. Fé que vê o impossível. Fé que leva você a crer. Fé que leva você a obedecer. Fé que você consegue ter em mãos aquilo que você creu. Palpavelmente, meus amados, olha, é tão importante a fé. Estamos aqui começando um novo trabalho na cidade de Bonito, pela fé. Pela fé. Nós já estamos aí e vamos inaugurar
aí mais 4, 5 dias pela frente, nós vamos inaugurar. E só pela fé, literalmente, vamos iniciar ali sem nada, sem dinheiro algum, mas Deus está providenciando e mandando tudo o que a gente necessita, para que o nome dele venha a ser glorificado. E que essa palavra de fé seja declarada para você que ainda não percebe que a fé é que pode te levar a Cristo. A fé é que pode te salvar. E a fé é aquela que te dá segurança. A palavra do apóstolo Pedro, ele diz que a fé é a âncora da nossa alma, onde nós podemos nos atrelar e nos alavancar, de modo estarmos seguros, ancorados pela fé. Então, meu querido, minha querida, tenha fé, porque Deus, ele diz que se agrada e ele recompensa, ele galardoa aqueles que exercem ou que deposita nele a sua fé. Amém? Portanto, tenha fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. Tenha fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha fé. Louvado seja o nome de Jesus.